Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, para você que está agora em casa, para você que está amanhecendo aí o dia, tomando aquele café, ouvindo a palavra de Deus, para você que está no caminho do trabalho, para você que acordou agora, que Deus te abençoe e te alcance com livramento nesse dia. Hoje, 18 de dezembro de 2020, mais uma reflexão no livro dos Provérbios que escreveu o sábio Salomão. E nesse dia eu quero compartilhar com vocês, são muitas mensagens, mas o versículo de número, capítulo 18, o versículo de número 20, que diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Aí o 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Que forte! Do fruto da boca o coração se farta. Por que o coração se farta? Se alguém se entristece por algum motivo. Se alguém chora, chora por algum motivo. Se alguém pula, salta de prazer, faz isso por algum motivo. Se alguém canta e quando canta chora, chora porque a alma está pensando em alguma situação ou a alma está desabafando, ou com alegria ou com tristeza. As lágrimas representam sentimentos de dentro para fora. Então, quando a Bíblia ela vem dizer que do fruto da boca o coração se farta, é porque o coração só é machucado se a palavra sair da boca. O coração só se alegra quando a palavra sai da boca. Você quer ver? Você olha para uma criança e você diz para a criança assim: eu te amo. A criança dá um sorriso e você percebe que a alma dela se alegrou. Uma criança ou um adulto, qualquer pessoa, mas se você fala algo para abater, você percebe que a pessoa automaticamente ela já mostra uma reação diferente. Então, quando a Bíblia ela diz, ela é bem certa quando diz que do fruto da boca o coração está cheio, o coração se farta. É do fruto da boca. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela cobra muito essa questão de você falar sem pensar. Você falar precipitadamente. Você falar muitas coisas. O salmista Davi, ele sempre diz assim: olha, Senhor, põe um freio na minha boca para me não tropeçar em palavras. Guarda os meus lábios, Senhor. Guarda a porta dos meus lábios. Por quê? Porque a gente pode falar coisa que pode entrar no coração de alguém ou até mesmo dentro do nosso coração. É necessário pensar antes de falar. Quando a Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se a gente tiver cuidado para utilizar bem a nossa língua, falar corretamente, falar o que é certo, falar da maneira que agrade ao Senhor Deus Todo-Poderoso e agrade as pessoas, nós não vamos sofrer tanto, porque estamos vigiando naquilo que iremos dizer. E se eu bem utilizo a minha boca, a Bíblia diz que eu vou comer do seu fruto. Eu vou comer do seu fruto. Por exemplo, quando você diz assim: eu não vou conseguir, eu não vou avançar, não tem jeito, para mim acabou. Essas palavras, elas vão distorcendo as verdades bíblicas e vão diminuindo o poder da sua fé e tentando diminuir o poder de Deus.
Quando nós falamos que nós não vamos conseguir, é por isso que nós temos que fazer menção do nome do Senhor, que criou o céu e a terra, e dizer: no nome de Jesus eu vou, em nome do Deus Todo-Poderoso eu chego lá, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu vou conseguir, minha vida vai mudar, o Senhor Deus vai escrever uma nova história para mim. Mas se tudo estiver mostrando o contrário, eu mesmo assim vou crer, eu mesmo assim vou perseverar, porque eu creio no poder da palavra. Nós temos uma base para as nossas vidas diárias, e essa base se chama Bíblia Sagrada. É a bússola que nos conduz ao porto seguro. É a Bíblia Sagrada que nos leva ao lugar determinado que nós precisamos para vencer. É através da palavra de Deus. Então, se eu bem utilizo a minha boca, eu vou comer dos frutos da minha boca. Então, nós não podemos soltar a palavra ao vento, nós não podemos lançar palavras torpes, porque essas palavras eu posso colher delas mais tarde. Então, vamos plantar coisas boas, vamos plantar sementes que edificam, sementes que cresçam para a vida eterna, sementes que vai beneficiar a mim, a você e a todos aqueles que nos cercam, aqueles que nos ouvem. Glória a Jesus. Que nós venhamos pensar no poder que há nas palavras que proferem das nossas bocas, palavras que saem dos nossos lábios, para que nós não venhamos comer do fruto e perecer, e que os frutos sejam frutos sadios, frutos para a saúde do nosso espírito e também do nosso corpo. E aqui no versículo de número 22, é um assunto também muito importante, que diz assim: o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Quem encontrou uma esposa, encontrou uma coisa boa. Quem achou uma esposa, achou o bem. Você já pensou como essa palavra é forte? Que quem encontrou uma esposa, o homem que encontrou uma esposa, encontrou o bem para a vida dele. A esposa, Provérbios fala muito sobre a mulher, sobre a esposa, mas também fala de todo tipo de mulher. Provérbios fala. E lá no início, dos primeiros capítulos, nós falamos da mulher estranha, da mulher adúltera, mas aqui, no capítulo 18, ele está falando de esposa, adjuntora, companheira, auxiliadora, aquela que Deus lhe presenteou. Nós estamos falando de mulher estranha, de mulher alheia, nós estamos falando daquela que o Senhor lhe abençoou. E aqui no versículo ainda diz mais que quem achou uma esposa achou bem e alcançou a benevolência do Senhor. Tu tem uma esposa, tu alcançou a benevolência do Senhor. Deus te presenteou, Deus te honrou. Procura olhar com os outros olhos. Procura valorizar esse presente que Deus colocou do teu lado, que é uma esposa. Isso é muito importante. Há homens que saem de casa, trabalham o dia inteiro. Quando chega em casa, a esposa já fez de tudo. Ainda diz assim: você não trabalha. Quantos trabalham dentro de uma casa? Há homens que às vezes viajam, volta da viagem e não traz nem um galinho, de um pedaço de um galho de uma flor, para agradecer e dizer quão importante você é na minha vida. Ainda que não tenha condição de trazer um presente que vai lhe encher os olhos, mas a atitude é muito importante. Alguma coisa que você perceba que a sua esposa goste, algo que vai fazer ela se alegrar, que seja das mais simples lembranças,
mas é para alguém que tem muito valor, alguém que significa muito para a sua vida, porque foi Deus que lhe presenteou. E a Bíblia diz que você encontrou um bem, você encontrou uma coisa boa. E eu quero concluir o capítulo 18 dizendo, o versículo 24: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que irmão. Não é bom a pessoa ter muitos amigos, não. Não é bom porque você não sabe quais são os verdadeiros. Então, se tem muito, você pode se perder entre eles, sem saber quem é quem. A gente tem muitos companheiros, pessoas que andam com a gente, mas os verdadeiros amigos estão em extinção. É bem poucos mesmo. O homem pode até ter muitos amigos, mas ele pode se perder lá na frente. Mas há amigos mais chegados que um irmão. Tem coisa que você fala para um amigo que você não fala para um irmão. Tem atitude que um amigo tem com você que um irmão não tem. Eu conheço pessoas, passei por muitas cidades fazendo a obra de Deus e eu conheci verdadeiros amigos. Pessoas que bem chegado, que alguns irmãos. E tem irmãos que são verdadeiros amigos. Tem irmãos que são verdadeiros amigos. Pense nisso, que Deus te abençoe e te guarde. Senhor Deus, estamos falando do valor da amizade, estamos falando do valor da esposa, estamos falando, meu Deus querido, na Bíblia Sagrada, Senhor, olha Deus, sobre o poder, Senhor, que há, Senhor, nos lábios, o poder que há nas palavras. E às vezes, meu Deus, as palavras saem e futuramente a gente vai se alimentar do fruto dessas palavras que nós lançamos, Senhor, na vida de pessoas, ou na nossa família, ou na vida, Senhor, da glória, na nossa própria vida, nos achando incapazes, inseguros, inferiores e nos desprezamos, Pai, nós mesmos, sendo que fomos criaturas das tuas mãos. Foi a tua mão que nos formou e nós devemos valorizar aquilo que o Senhor criou. Nós devemos amar, Senhor, a criação do Deus eterno. Pai, abençoa esta vida agora. Alcança essa família, meu Pai. E que o Senhor, nesse ano de 2021, venha colocar em ordem, Senhor, tudo que está fora de lugar. Se essa pessoa conceder a oportunidade de o Senhor entre na vida dela, Jesus. Entra na vida dele, ó Deus. Salva, cura, liberta e esclarece o coração e a mente, o poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amanhã estaremos de volta com mais uma reflexão da palavra de Deus para o meu e o teu coração.